Deixa eu... Bom, então, bom dia, professor, bom dia, colegas. A gente segue apresentando o livro do Skinner, né? Terminamos o capítulo 3 semana passada. Acho que nós terminamos bem, né, numa discussão sobre o modo que o Skinner interpreta na visão do professor, inclusive equivocadamente, Tomás de Aquino, né? Mas de um modo curioso, essa primeira parte, que foram os 3 Hein, capítulos que nós Bruno? já... Oi. Hein, Bruno? É por isso que não é que ele interpreta, né? Por isso que tu não pode tirar de memória, né? Ele reproduz um preconceito, né? Porque Uhum. interpretar é colocar o texto do cara lá e dizer, né? Mas tudo bem, só no sentido de que esse meu método de citar, às vezes, entendeu? Aquilo, Bruno, que os caras censuraram tanto em nós, entendeu? Naquele nosso artigo, Uhum. entendeu? Se o Skinner fizesse isso, fosse atrás dos textos, eu não teria dito o que disse, entendeu? Sim. Mas enfim, essa parte primeira, e agora vem essa incongruência dele, me parece bastante esclarecida nessa parte 2, né? Porque na parte um ele chama Origens da Renascença, né? Então, um período pré-renascentista, que é onde ele está explorando a tradição medieval e os escolásticos, né? Que foi o que nós vimos até agora. Nessa parte 2 ele vai começar a falar da Renascença propriamente dita. E de um modo interessante, todo o argumento dele, pelo menos nesse capítulo 4, é mostrar como o Renascimento tem uma dívida para com os medievais e para com a escolástica, né? Então, aqui ele se coloca contrário, ou ele tenta rebater e afastar a dominante que foi canonizada pelo Hans Baron, de que o desenvolvimento das ideias políticas renascentistas, especialmente em Florença, nos 400, seria uma decorrência única e exclusiva de um fato específico político daquele contexto, né? E a crítica e o que ele vai tentar apresentar neste capítulo aqui, que é o que eu botei aqui como questionamento, né? Que é a tese que o Skinner está tentando apresentar para nós, não só nesse capítulo, mas na parte 2 como um todo, é que essa tese disseminada de que os florentinos tinham uma postura única e algo, né, totalmente inovador, na verdade ignoram o legado medieval e também ignoram o próprio legado dos florentinos com outros renascentistas, né, anteriores um pouco dos 300. Então, assim, para tentar fazer um panorama geral do capítulo, é mais ou menos isso que ele está tentando provar para a gente aqui no capítulo 4. Né, esses dois pontos, tentando se opor, então, à bibliografia mais aceita, pelo menos do modo que ele está descrevendo aqui para a gente. Né? Então, eu achei curioso isso, porque o senhor, né, professor, nos capítulos anteriores, toda vez que... de um modo até curioso, parece que no capítulo anterior, o Skinner, ele separa Tomás de Aquino do que ele chama de escolásticos, né? Ele coloca o Tomás de Aquino como um monarquista e os escolásticos como republicanos, né? E ele parece fazer essa dualidade, pelo menos essa foi a impressão que me ficou, não só do texto, mas das apresentações que foram feitas nas aulas anteriores, né? E aqui essa incongruência fica mais clara quando a gente lê essa parte agora, né? Viu, Bruno? Só desculpa, voltando a um elemento que você introduziu, eu não sei como é que você decidiu chamar isso aí. Nós Uhum, estamos identificando três elementos que caracterizam o pensamento republicano, né? Governo misto, Estado de Direito e soberania popular. Tá? Esse terceiro elemento de supremacia popular ou soberania popular, né? Ele, em Tomás de Aquino, Bruno, ele aparece quando ele vai dizer que é intrínseco. Tá? A ideia de lei é conceitual que a lei seja produzida pelo povo ou aquele a quem o povo delegou. Tá? Tá uhum, bem? E toda a ideia, depois lembra com os escolásticos, né? O Marcos Paulo aí, não o Marcos Paulo, não, o Marcos Paulo Boeira, né? O Boeira
sempre vai falar, né, retomar aquilo que o professor César já dizia para nós, né, que para os medievais o poder vinha de Deus por mediação do povo, né, contra a teoria do direito divino dos reis que Deus otorgava diretamente a alguns indivíduos, né. E essa Uhum. ideia de soberania popular, Bruno, também está na teoria, aí a teoria do direito, né, na teoria de São Tomás sobre o costume. O costume para São Tomás revoga as leis. Por que revoga as leis? Porque o povo pode manifestar sua vontade de dois modos: explicitamente, insonalmente, ou implicitamente pelos seus atos. Por isso que o costume revoga a lei. Tá? Então, São Tomás, porque a fonte da lei é o povo. Né? Então, São Tomás tem esse elemento, tá, Bruno? Explícito, textual, de soberania popular, de supremacia do povo, tá? Mas, Uhum. claro, ele quer o governo misto, que é o Estado de Direito também. O povo não pode passar por cima do direito e não pode querer ter todo o poder, querer manifestar todo o poder, tá? Mas São Tomás é Sim. republicano nos três elementos que a gente usou para identificar um pensamento como republicano ou não, tá? Uhum. Mas tu vê como o que o Skinner faz, ele coloca toda essa ênfase no Bartolo, né? É, da soberania popular, né? E no Marcílio de Pádua também. Mas nos capítulos anteriores ele descreve o Bartolo como um pensador contrário àquilo que Tomás de Aquino dizia, né? Que é uma... Mas contraditoriamente ele diz que é a mesma tradição, então é interessante isso, né? Mas enfim, eu acho que a observação está feita, né? Mas vamos lá, o que ele está tentando fazer aqui nesse capítulo, então? Está tentando questionar essa visão que ele chama de disseminada e dominante, né, que foi dizendo que o Renascimento seria uma ruptura, uma grande novidade, algo sem precedentes, que não tem uma relação com a tradição anterior. Né? Então, esse tema que, pelo menos eu gosto muito de continuidade e ruptura, né? A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Mas, né, o Skinner aqui, ele está tentando se colocar no meio do caminho, né? Enquanto tem autores como o Barron aqui que ele cita, que entendem que houve uma ruptura forte aqui, no fim do capítulo ele vai dizer, olha, também tem outros autores que, na visão do Skinner, estão também equivocados, que entendem que houve uma continuidade fluida, né? Sem ruptura. Ele também vai descartar isso, né? O Skinner. Ele cita lá o Christeller, acho que pronuncia, mas eu também me lembrei, eu estava lendo esses dias o Jacques Legueff, que diz que o Renascimento, na verdade, é uma longa Idade Média, né? O Legueff, quando ele fala da divisão do tempo na história, ele vai dizer que todo o período que a gente chama de modernidade, que seria Renascimento até a Revolução Francesa, ele diz que aquilo é uma longa Idade Média, que todos os pensamentos da modernidade são consequências de pensamentos medievais, né? E que a ruptura mesmo se deu na Revolução Francesa. Então, é interessante também ver que existe o radicalismo do outro Da lado, para usar. continuidade, da continuidade. Exato, o radicalismo da continuidade, enquanto tem o radicalismo da ruptura. E o Skinner está tentando, me parece, eu interpretei corretamente, se colocar no meio do caminho desses dois posicionamentos, tá? Bom, então, o que ele está fazendo? Como eu costumo fazer, né? Meus slides não são tão legais quanto os da Carol e eu nunca vou ter capacidade de fazer os slides dela, mas eu procurei botar as páginas ali também para quem está acompanhando pelo texto, tá? Então, o que ele está fazendo no começo do capítulo que ele vai dizer, olha, análise da liberdade aqui, essa primeira parte, né? Aqui ele vai defender essa continuidade do que ele chama de humanismo cívico, que seria esse humanismo florentino, com o pensamento escolástico, né? com a tradição medieval. Então, ele usa 4 argumentos, basicamente, e eu vou explorar um por um agora, para defender esse ponto, dizendo que eles tiveram, que os renascentistas aqui tinham a mesma formação jurídica dos medievais, o mesmo tipo de assuntos, né, o mesmo rol de assuntos debatidos, apesar das conclusões serem diferentes, mas era o mesmo tipo de discussão e, portanto, a mesma tradição. Um conceito de liberdade similar
e também uma preferência pela forma republicana, né? E também quando olham para Roma, uma preferência pelo período republicano e não pelo período do Império, né? Então agora explorando um pouquinho desses 4 assuntos, da forma que o Skinner tenta nos apresentar. Sobre a formação jurídica, ele vai dizer que os principais nomes desse renascimento florentino, né, Salutati, Bruni, entre outros, eram, e mesmo seus discípulos posteriores, tinham essa formação jurídica baseada na Ars Dictamis, que é o que a gente viu no capítulo 1, né, se eu não me engano, do livro, né, onde o Skinner explora como essa tradição se desenvolveu no final da Idade Média, né? Mas ele vai dizer, olha, a formação, a metodologia dos renascentistas era a mesma desses medievais e isso tem sido ignorado pela literatura, né? Esse é o ponto dele. Mas além disso, né, agora indo para o segundo ponto do rol de assuntos, ele vai dizer, olha, os assuntos eram similares, né? Então, o assunto principal era as ameaças à liberdade, conjugada com uma decorrência de uma reflexão sobre como garantir a liberdade, então, né? Se existem formas que ameaçam a liberdade, a reflexão política aqui é como garantir essa liberdade. Por outro lado, e aqui vem um pouco dessa forma no meio do muro, em cima do muro, que o Skinner tenta ficar, né? Vai dizer, olha, tá, ok, existe uma continuidade, mas ela não é tão forte assim, porque tem rupturas que fazem o Renascimento ser algo diferente da Idade Média, né? Então ele diz, olha, não se deve exagerar nessa continuidade, porque por mais que as reflexões sejam parecidas, com o mesmo rol de assuntos, as respostas poderiam se revelar muito diferentes daquelas que os medievais apresentavam. Né? Então, ao contrário dos dictadores medievais, os humanistas já não enfatizavam tanto essa, ou pelo menos os humanistas aqui florentinos, né? A gente está falando de Florença só. Os florentinos aqui, que ele vai chamar de humanismo cívico, que é a expressão que o Barron cunhou, né, que ficou disseminada para esse período histórico aqui, a preocupação deles não era tanto as facções, porque eles tinham uma república do tipo oligárquico com uma certa estabilidade política por um período grande já. Né? Isso faz com que tenham Florença seja um caso icônico, né? Por causa dessa estabilidade. Então, existia um certo orgulho dos florentinos do ponto de vista da sua estruturação constitucional. Isso ele cita vários exemplos no decorrer do texto, né? Desse orgulho, né? A expressão é minha ali, mas acho que é isso que o Skinner quer dizer. Então, como existia uma estabilidade política, o faccionismo ou as facções não eram exatamente o problema deles, né? O problema deles era tanto a questão do bem comum versus bem privado, já que também tinha uma questão de comércio, né? Então aqui já tinha uma resposta Bruno, diferente. Diga. Só um segundinho aqui na questão das facções, né? Tu vê como é que isso é uma coisa clássica mesmo, né? E é curioso que, por exemplo, Aristóteles tende a compreender isso como, digamos assim, como um elemento do governo misto, né? Como elemento do governo misto. No fundo, o governo misto é uma resposta à questão das facções, né? E é interessante que o problema medieval é esse: ou tenho paz ou tenho liberdade. E liberdade, se eu te der liberdade, eu vou gerar facções. Te lembra, hein, Bruno, da frase lá do Madison: as facções estão para a liberdade, né? Como o fogo está para o ar que a gente respira, né? Eu posso querer acabar com o fogo acabando com o ar. Eu posso acabar com as facções acabando com a liberdade. Lembra? É a frase do Madison. E ele dizia, mas nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso. E os medievais lembram, né? Havia partidários de ter isso, né? De ter um senhor que, acabando com a liberdade, trouxesse paz para a cidade, né? Porque para não ficar em guerra civil e tal. Sabe, Barzotto, fala rapidinho só, essa questão do senhor e da paz versus o agito é o tema do próximo capítulo, se eu não me engano. Tá? Basicamente isso que ele vai explorar. Agora eu não me lembro se é no 5 ou no 6, porque eu li toda essa parte 2 já para preparar a apresentação, mas ele vai enfrentar isso agora porque
do ponto de vista histórico, né, que nos 400 em Florença teve essa excepcionalidade republicana e depois vem uma ascensão do Signore nos 500. Então aí que é quando ele vai explorar o Maquiavel, ele vai entrar nesse tipo de assunto no próximo capítulo. Também. Mas desculpa, só deixa eu adiantar aqui que eu não sei se eu vou lembrar no futuro, mas que bom que a gente vai voltar, porque agora eu estava pensando, as facções é o problema do Hobbes, né? É o problema do Hobbes. Para ele, eu vou acabar com as facções acabando com a liberdade. E é o problema, agora eu estou pensando, o problema do Carl Schmitt, cara. O Carl Schmitt achava que a federação, que a divisão entre público e privado, que as grandes empresas, tudo isso ia gerar interesses privados que iam impedir, entendeu, a paz. Por isso que ele confiava muito na ideia do chefe, né, de Estado, eleito diretamente pelo povo, né? Que, sendo também o comandante das Forças Armadas, ele teria condição de impor a paz, claro, mas ia ser em detrimento da liberdade. E realmente a República de Weimar foi o reino das facções, né? Entendeu? Houve só governo de minoria, né, o tempo todo, tá? E, bom, e acabou com a liberdade no final. E agora, hoje, o que a gente chama de polarização, né, Bruno? Em linguagem clássica, é o facciosismo. Né? Sim. O que nós vemos nos Estados Unidos e no Brasil é o facciosismo. Né? Digamos assim, o reino. E aí o desespero da população, que ela vê que ela não tem paz. Né? Ela não tem paz. A tentação de querer abrir mão da liberdade. Né? Mas aí tu vê, né? A partir dessa constatação de facções... Então, você querer a paz sem a facção querendo chamar de polarizações, isso é que vocês têm facciosismo. Entendeu? E vocês, as instituições de vocês não estão conseguindo processar isso. Daí a tentação de querer suprimir pela... Né? É gozado, né? Não é suprimir as facções, né, Bruno? No fundo, eu quero ter a paz com a minha facção triunfando. Eu suprimo a outra facção, mas não a minha facção. O bolivarianismo é um modo de fazer isso pela esquerda, outros modos de fazer isso pela direita, né? Bom, cortou um pouco o teu áudio para mim, mas acho que eu peguei a ideia geral. Mas o que eu ia comentar é que, a partir dessa constatação de facções, que era tanto o problema do federalista, porque tinha um contexto político de facções anterior, né? O senhor citou o contexto de Weimar, que gerou uma reflexão posterior. Aqui também né, dos medievais também era esse problema. Mas, a partir disso, nós temos, na verdade, 3 soluções, né? Uma solução é suprimir a outra facção, como o senhor colocou. A segunda então as pessoas, é a virtude, né? As pessoas precisam, que é a discussão que nós estávamos fazendo semana passada. É necessário que os cidadãos tenham virtude para que coloquem o bem comum acima do bem privado e das suas facções. E a terceira solução é institucional. Não, já que existem facções, precisamos de instituições que não permitam que uma facção domine apenas de um modo, né? Que permita que o bem comum seja preponderante em vista dessa contexto de facções, né? Então, interessante, assim, né? Na verdade a gente tem 3 caminhos, né? A partir da constatação de que existem as facções, né? Bom, eu não sei se tá me ouvindo ainda. Tá, ok, vou seguir aqui então. Então, voltando ao rol de assuntos que eram similares, né? O primeiro ponto que o Skinner destaca é esse de que a facção não era mais tanto o ponto central para os florentinos. Mas ele vai dizer, a questão do conflito entre o bem privado, o interesse privado e o bem comum era. Né? Então, enquanto que para os medievais o bem privado ou o interesse privado poderia ser uma ameaça para o bem comum, né? Porque a sua busca, e aqui vem a questão da facção, poderia ser danosa para o bem comum, os florentinos entendiam que esse problema se resolvia sozinho. Então, enquanto cada indivíduo tratar do que lhe diz respeito com diligência e presteza, aí vem aqui entre aspas, né, o efeito último desses interesses esclarecidos só poderá ser benéfico à República como um todo.
né? Então aqui uma visão bem moderna já, né? A respeito do interesse privado bem compreendido, né? Esclarecido, e como isso traz benefício ao bem comum. Aqui me lembrei do Adam Smith, né? E também dos federalistas, claro. Então, o receio de que o aumento... Oi? E do Tocqueville. Sim, sem dúvida. Mas o Tocqueville descreve, né? Ele teoriza a posteriori, né? Aqui a gente está no momento prévio, né? Então, a defesa anterior dessa ideia, né? Não depois de já acontecida, né? Se bem que em Florença acho que já acontecia também, né? Pelo contexto do comércio, né? Mas, enfim, então... Aqui, Bruno, há um vínculo histórico. Tá me ouvindo bem, não? Tá me ouvindo bem? Há um vínculo histórico, né, entre a formação de uma classe média de mercadores e a República, né? Isso aí teria que ver. Eu acho, inclusive, quando Aristóteles diz que após tem moeda, eu acho que é um vínculo. Hoje a gente vê como um vínculo conceitual, né? Acho que depois do Hegel, entendeu? Mas historicamente Atenas é democrática, né? Esparta, que despreza o comércio, é oligárquica, tá? Você tem as cidades-estado do norte da Itália, que são todas cidades de mercadores, onde tu tem mais mercador, você tem mais uma amplitude de instituições, maior, digamos assim, efetividade de instituições republicanas, né? E está aí Estados Unidos para provar, né, essa tese no mundo contemporâneo, né? Aquela sociedade onde você tem, digamos assim, o self-made man, que vai se realizar e vai se fazer na esfera privada, né, é aquela que mais zela pelas instituições republicanas mais sólidas, né? Tá bem? Então, é difícil, né? Agora, de novo, né, não quero chamar a experiência da Netflix, né, mas quando a gente vê, de novo, né, séries do terceiro mundo, e tu vê aquela desgraceira geral, tu pensa, pô, como é que a República pode triunfar aqui, entendeu? Né? E essas séries do terceiro mundo, de novo, né, ele nunca termina republicanamente, né? Eu vi agora uma série belga e uma islandesa, que eu falei para vocês, no final o direito triunfa, o Estado de Direito vai triunfar, entendeu? Mas as séries colombianas, mexicanas, né, brasileiras, que eu vi, indianas, o Estado de Direito não triunfa, velho, entendeu? Não tem... E você vê até pelo miserê generalizado, entendeu? Eu ia comentar isso. O povo latino é sempre representado como aquela coisa suja, todo mundo bronzeado, com pouca roupa, numa praia, passando trabalho, morando numa cabana. É triste isso. Entendeu? Ele não é um cenário republicano, né? Um cenário, e claro, você tem muito cenário de opulência, por exemplo, dos mexicanos, tu vê a casa dos chefes do tráfico, né? Os palacetes do chefe do tráfico, ou dos políticos corruptos, né? Então, uma estruturação oligárquica da sociedade, né? Bom, mas enfim, voltando, só para fazer um parênteses, né, Bartô, tu comentaste no começo daquele artigo que nós escrevemos juntos, acho que esse é um pouco do ponto lá, né, de como o mercado e o comércio são um elemento também constitutivo da vida republicana, né, porque é uma forma de comunicação, né, que o mercado exerce. Mas enfim, esse é outro ponto. Acho que isso está subjacente aqui no Skinner, né? Está nas entrelinhas dos florentinos, né? A defesa que eles fazem do interesse privado esclarecido como benéfico ao bem comum. E aqui ele vai dizer, o Skinner está dizendo, né, que isso era uma oposição ao pensamento medieval, né? Viu, Bruno? Desculpa, agora deixa eu te dizer como é que esse pensamento republicano, você colocou muito bem. Aqui em termos gregos, a gente pode dizer como é que a ágora ela é complementar à eclésia, né? A ágora como lugar das trocas é complementar à eclésia como espaço público deliberativo, né? Das trocas de argumentos, né? Como as trocas de mercadorias são complementares às trocas de argumentos. E aqui eu me lembrei de uma influência republicana. A Carol conhece o livro Economia Civil, né, Carol, do Bruno e do Zamanhi. Recomendo para todos, né, esse livro. Sim. E aí, nesse livro, viu, Bruno, ele fala como os franciscanos, é curioso, né?
como os franciscanos, que eram, né, era para ser uma congregação de pobretões, entendeu? Né, de elogio da mendicância. E daí vem também um pouco isso que o Ataliba falou do preconceito contra os latinos, né? Que nós somos pobres por sermos católicos, tá? Enquanto que o protestantismo incentiva mais uma ética do trabalho e da vocação profissional. E como os franciscanos, por influência, eu acho, republicana, é muito interessante, eles inventaram o microcrédito no norte da Itália. Os Montepios, né? E eles que depois viraram seguradoras. E os franciscanos, quando o mendigo, eles queriam mendigar na boa, né? Pedia comida, ganhava. Quando o mendigo vinha falar com eles, eles diziam, não, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Meio contra São Francisco, mas é um franciscano meio republicanizado, né? Não, peraí, velho. Nessa sociedade aqui todo mundo é empreendedor. Cara, eles davam uma quantia pro cara, o cara tinha que dizer o que ia fazer e depois ele tinha que vir prestar contas do que tinha feito com o dinheiro. Franciscano protestante. Eu prefiro franciscano republicano aqui, né? Dentro da nossa discussão aqui, né? Tá? Então, para ver como é que o ethos do trabalho e o ethos do empreendedor também faz parte de uma visão republicana do mundo, entendeu? Tá? Você tem iniciativa na esfera cívico-política e tem iniciativa na esfera socioeconômica. Você é o foco, entendeu? Te lembro da gente falou do individualismo, né, no norte da Itália, né? Não tinha nem moda masculina, não interessava a dinastia. Interessa o que você faz, velho. Tu fica rico porque tu é o self-made man. Tu não herda essa riqueza, porque tu ganha ela no mercado, entendeu? E você também é um líder político, não porque tu é filho do fulano, mas porque tu tem carisma, entendeu? Sabe que, voltando ao tema da ruptura e continuidade, né? A ideia de república aqui, ela permite um resumão da tradição ocidental, né, Barzotto? Porque ao mesmo tempo que tu tem essa tradição republicana com origens clássicas, ela também permite traços de modernidade, né? Ela consegue conjugar as duas coisas dentro de uma mesma visão de mundo, respeitando alguns ideais clássicos, e é a própria questão do bem comum aqui, conjugando ela com o interesse privado e com o comércio, etc. Né? Interessante como isso, a ideia de república nos permite, ao mesmo fazer esse meio do caminho, né? Sem ter uma ruptura tão grande e sem ser um reacionário, né? Bom, vou seguir então. O pessoal está dizendo aqui o nome do livro e tal. Você, Barzotto, pode dizer o autor? É Economia Civil. Alguém perguntou ali qual era o autor. Tá Stefano Zamani e Luigino Bruni. Isso, tá ali. A Chiara já escreveu. Tá. Seguindo então. Além de dois pontos já que a gente falou, a questão do interesse privado sendo visto com bons olhos e da outra questão primeira de que o facciosismo não era tanto ponto, também não era tanto ponto justamente porque o interesse privado era bem visto, né? Então, o ponto que eles realmente se preocupavam era a questão dos mercenários, né? Das tropas pagas. Então, a discussão que eles faziam de fato era o perigo de não se ter cidadãos dispostos a lutar pela sua liberdade. Então, a solução corriqueiramente dada era a criação de uma armada independente e cidadã, né, feita pelos próprios cidadãos. Então, aqui vem toda uma discussão também depois sobre o perigo de se ter, né, o poder físico, né, nas mãos de alguém que é tão volátil ou de um grupo que é tão volátil como mercenários pagos, né? E depois é um tema que a gente vai ver lá no Maquiavel, etc. É um tema que vai continuar depois, né? Bruno, só desculpa, só uma coisa pitoresca aqui. Diz que esses mercenários eram tão vis, né, eram tão vadios, que eles diz que tinha combates inteiros que não morria ninguém. Porque os caras enchiam de armaduras, ficavam dando uma espadada tal no outro, e os caras não morriam, porque era mercenário contra mercenário. Os caras, por que nós queríamos? Era uma chinelagem, cara.
Por isso que os italianos também são desmoralizados, cara. Era uma vagabundagem, cara. Viu, Barzotto? Isso aí, a gente estava na outra aula dando exemplos esportivos, né? Isso aí, mas assim, se empatar, nós dois nos classificamos, né? Um jogo de Vão ganhar um compadre. pagamento, vão ganhar um pagamento igual, cara. Entendeu? Era uma vergonha. E tem uma passagem muito interessante, quem sabe isso, né? É uma passagem muito interessante daquele Os Borgia, né? Porque são dois seriados Os Borgia, né? Mas é aquele que tem aquele ator inglês, o Jeremy Irons, né? Onde tá o cara chega em Florença, o emissário do rei da França, e ele vai falar. O italiano diz para ele: não, mas a guerra que vai acontecer aqui vai ser aquela coisa mais civilizada, né? E o cara disse: não, nós vamos guerrear a francesa, velho. E é o seguinte: as minhas tropas têm que ser pagas. E eu vou pagar elas com saque, velho. Entendeu? Nós vamos atravessar, isso aqui vai ser terra arrasada. Tá? E deu um cardeal lá, o Maquiavel, fala para ele: olha, tu liberou os deuses da guerra, velho. Agora, olha o que tu fez. Entendeu? Então entendeu? Né, as guerras entre italianos, guerras entre mercenários, cara, realmente era uma coisa, era uma piada pro resto da Europa, entendeu? Aliás, é uma piada diante do conceito de guerra. Mas por isso que o César Borgia é tão importante, o Maquiavel vai relatar ele, porque ele era meio fora da curva nesse sentido, né? Ele que era sanguinário e tinha paixão pela morte e saques e tudo mais. Bom, seguindo então, ainda nós falamos, agora estou mudando de ponto, né? Antes a gente estava falando das similaridades no rol de assuntos, e ele vai dizer que o conceito de liberdade dos florentinos também tinha uma certa similaridade com o conceito de liberdade política medieval aqui, né? Então, envolvendo simultaneamente independência e autogoverno. Essas são as expressões que estão, pelo menos na versão em português aqui. Eu não sei como é que autogoverno está em inglês, mas enfim. Então, aqui a liberdade tem duas faces, né? Tanto no sentido de estar livre da interferência externa, quanto no sentido de tomar parte ativa do governo da República, né? Então, não apenas uma liberdade aqui a gente estava lendo lá no Petin, né? De não interferência, mas de participação ativa, né? Cívica, nas decisões políticas, né? E aí ele vai até dizer que o Bruni diz que essa segunda, ou seja, a participação ativa no governo era a verdadeira liberdade, né? Então a liberdade com L maiúsculo, né? O centro do conceito aqui. Então o Skinner vai defender com tudo isso que não se trata de uma nova ideologia, a renascentista, mas porque esses temas podem ser remontados ao século XIII. Então, que existia uma tradição que já defendia essa visão e que não era uma revolução completa, né? Enfim, ainda seguindo no mesmo tópico, ele vai dizer que essa preferência republicana também já estava nos ditadores, né, medievais, uma rejeição ao império somada à convicção da forma republicana já existia, como a gente viu nos capítulos anteriores, inclusive, né, com o próprio Bártolo e etc. A novidade aqui vai estar na fundamentação, né, porque o mérito específico da República vai estar na esperança igual a todos de ascender às honras públicas. Então, uma visão de bem comum aqui também, né, de espaço público. De modo que isso terá o efeito de despertar talentos por meio de uma competição constante entre os cidadãos. Consequentemente, a República será forte na medida em que a prioridade estará em aprimorar o espírito público. Então, aqui ele começa a introduzir essa discussão de virtudes versus instituições, né? O argumento dado pelos florentinos aqui era um argumento de preponderância da virtude e não necessariamente de preponderância da instituição. Virtudes versus instituições fui eu que botei aqui, mas me parece que esse é um tema que conecta, né, toda a discussão do capítulo e dessa seção do livro todo, né? Acho que é um tema que... Mas, além disso, além dessa pressuposição acima de que os cidadãos têm igual capacidade de ascender às honras públicas, também vem uma convicção de que o valor do cidadão é medido pela sua capacidade de desenvolver esses talentos em prol do bem comum.
né, em prol do benefício público. Então, o que prepondera aqui é a capacidade de desenvolver a virtude, e não o sangue ou a riqueza. Né? Então, a virtude é a verdadeira nobreza. Né? Essa era um pouco do chavão colocado pelos florentinos aqui. Então, é por isso que vem essa preponderância da virtude, né? Porque também é uma forma retórica de se opor a uma oligarquia ou a uma visão mais monárquica aqui de sangue, né? De tradição de família. Então, isso vem conjugado, né? A preponderância da virtude acaba funcionando como substituição àquilo que era a referência de autoridade, né? Enfim, aqui também tem uma manutenção da visão medieval pela preferência da República Romana e não mais pelo Império, né? Sendo que a crítica deles ao Império é que o poder absoluto foi a causa do declínio de Roma. Né? Bom, aí eu terminei, né, essa primeira parte, vou voltar um pouquinho. Né, o que o Skinner está fazendo aqui, ele usou 4 itens para provar essa continuidade medieval. Né? Então, foi mais ou menos isso que ele tentou explorar até agora. Agora ele está mudando de assunto, né? Quando ele vai para recuperação dos valores clássicos. Né? Então, para além desse tributo a ser pago aos medievais, esse reconhecimento que ele está dizendo que deve ser feito, tem um segundo ponto, que é contextualizar esse humanismo cívico florentino com um movimento humanista renascentista mais amplo, que já havia surgido no século anterior. Então, ele vai dizer que um dos pontos onde os florentinos tem uma dívida aqui com o humanismo de modo geral, é o senso de distanciamento histórico que nos 300 foi desenvolvido, e que aqui vem uma crítica aos escolásticos, especialmente ao Bártolo, né? Que tentavam ver os clássicos, ou melhor dito, do modo que está colocado aqui no slide até, não havia na Idade Média, e é o que o Skinner está dizendo, uma sensação de afastamento dos clássicos. Né? Existia uma visão de que aquilo era parte integrante da própria vida que se tinha naquele momento, o que gerava um estilo meio anacrônico. Né? Então, essa é a crítica que se faz ao Bártolo aqui e aos pós-glosadores, né? E aos glosadores também, né? Tentando olhar para os clássicos como se eles estivessem tentando responder problemas que estão colocados hoje. Enquanto que os humanistas, ao olharem para o período clássico e tentando retomar eles estão tendo um distanciamento histórico. Né? Eles olham como algo diferente dos nossos problemas, mas que pode nos trazer algo para os nossos problemas atuais, que não são os mesmos daquela época. Né? Então, é isso que ele está tentando dizer que os humanistas fizeram, né, do ponto de vista metodológico, ao olharem para a história de Roma como história e não como parte integrante da sua própria civilização. Né? Enfim, aqui tem um pouco dessa discussão metodológica do Skinner, que não me sinto tão capacitado assim para entrar, mas acho que tem bastante bibliografia sobre isso. Né? Enfim, então esse é o ponto que ele está dizendo que foram os renascentistas, e especialmente o Petrarca, né, ao estudar o Cícero, que teria desenvolvido esse afastamento e esse senso de historicidade aqui. Né? Então, ao olhar para o Cícero, não como algo separado, né, como algo diferente. Então, isso faz com que ele tenha um rigor ao reconstruir o argumento do Cícero. Né? Não é algo que ele pode usar tão retoricamente, mas sim tentando reconstruir o argumento nos termos em que o Cícero pensava. Né? Acho que é esse o ponto. Não sei, Barzotto, querem acrescentar alguma coisa nessa parte ou sigo? Não, eu ia introduzir esse slogan, entender o autor como ele teria entendido a si mesmo, né, nos seus próprios termos. Como tu já usou a expressão, era isso aí, tá? Para ficar, né? Agora nós sabemos, né, nós temos que tentar entender o autor nos seus próprios termos e não nos nossos termos. Essa
É isso que faz o humanista, né? Que é o homem culto, tá? Ele não vai mais desenhar. O humanista não deveria, né? Ele não vai anacronicamente pensar, quando ele pintar, ele não vai pintar com roupas da época, por exemplo, entendeu? Que é muito curioso, né? Essas pinturas meio renascentistas que não são dos humanistas, né? Né? Como é que é? A Sagrada Família é pintada com roupas de nobres do século XV, né? Esse anacronismo, né? Eles vão tentar evitar isso aí, tá? Sim. Não, esse exemplo não está no livro, que eu me lembre, mas acho que é um bom exemplo ilustrativo do que o Skinner está tentando dizer aqui, de um modo um pouco prolixo até, mas acho que ficou bem claro. Mas, enfim, ele introduz isso para falar das virtudes e da interpretação que os renascentistas passaram a fazer do Cícero, né? Então, ao resgatar o Cícero dessa forma não anacrônica, o Petrarca é o que vai retomar o conceito de virtude única, né? Então, e aí vem a expressão, é da palavra homem, vir, que deriva a palavra virtude. Então, aqui o objetivo da educação no Cícero consiste em desenvolver o vir virtutis. O homem verdadeiramente viril, é a tradução em português, cujo caráter pode se resumir na simples frase, ele foi um homem, né? Então, aqui é uma visão de completude do ser humano, né? Do homem educado, né? Ou do homem corretamente educado. E aqui o ponto que o Skinner está tentando trazer como uma ruptura daí com os medievais é que os renascentistas teriam uma visão mais unificada do saber contemplativo e do saber prático, né? Então, de modo mais conjugado aqui, enquanto que para ele, na Idade Média, existia uma preponderância da vida contemplativa, aqui, com o Cícero, tem uma conjugação das duas coisas, né? O saber teórico, contemplativo, junto com a participação política, né? Então, esse é um ideal que o Skinner está dizendo que isso sim é algo renascentista, né? Então, o primeiro passo fundamental aqui desses renascentistas dos 300 e que foi importante para Florença é essa explicitação do conceito de virtus, né, do Cícero. Primeiro ponto, realmente está ao alcance dos homens atingir um nível mais alto de excelência, por meio de uma educação adequada, que constitui uma condição essencial para alcançar esse objetivo, né? Então, é por meio da educação que se alcança a excelência, né? E o conteúdo dessa educação é um estudo integrado da filosofia e da retórica, né? Então, essa conjugação da vida prática, política e com a retórica, com o saber teórico contemplativo, né? Que nos clássicos parece haver essa dicotomia mais forte, né? Enfim, eu como um leitor do Léo Strauss, vou dizer, especialmente no Platão, né, Brasoto, acho muito mais do que no Aristóteles, né? Mas essa preponderância que a filosofia clássica dá ao conhecimento privado, enquanto que, pelo menos no Platão, a vida na política é algo subordinado, né, subalterno, imperfeito, enquanto que a filosofia buscaria a verdade, né? Mas acho que mesmo em Aristóteles, viu, Bruno? Tá? Mesmo em Aristóteles, né? A vida cívica é uma second best, né? Uhum. A vida boa, first class aqui é a vida contemplativa, é a vida teorética. Agora a gente tem que ver também, né, quando e nos medievais, Barzoto, tu acha que no Tomás de Aquino vida também? Vida contemplativa. Embora Tomás de Aquino aí tem uma coisa curiosa, porque isso no cristianismo, Bruno, ele é decodificado em duas formas de vida religiosas diferentes. Não são duas formas de vida laicas diferentes. Tá? Obviamente, o horizonte do homem antigo era secular, né? Platão e Aristóteles falam em uma vida contemplativa laica em termos seculares e uma vida ativa laica. O modo como isso vai se desenvolver nas universidades medievais claro, como são, né? O pano de fundo da cultura religioso vai ser entre uma vida contemplativa de cunho religioso, ou seja, dedicar uma vida à oração, né, enclausurada no mosteiro, ou uma vida ativa,
como eram a vida de um clero diocesano, ou seja, os sacerdotes que cuidavam de paróquias e tinham que pastorear o povo, batizar, casar, etc. Uhum. Só que aí, sabe como é que é São Tomás, né? São Tomás é latino, é um italiano que dá um jeitinho, né? Ele vai dizer, não, mas tem uma vida que é superior, que é a vida mista. Tá? Que aqueles que contemplam e levam aos outros o que contemplaram, que é o que ele dizia que os dominicanos, que a congregação dele, faziam. Então, nós somos melhores que os beneditinos, os cartuchos, os cistercienses que ficam lá contemplando, mas não partilham os frutos da contemplação. Então, ele diz, não, a contemplação é superior, mas o modo de vida superior é que integra a contemplação com a ação. No fundo, entendeu? Eu acho que essa unidade entre teoria e prática já tinha sido antecipada numa discussão teológica, tá? Em torno da chamada vida mista, para caracterizar estilos de vida religiosos. Eu acho que aqui o que eles estão propugnando é um estilo de vida mista mesmo. Entendeu? Isso. Com base no Cícero. Com base no Cícero. Bom, enfim, o Skinner vai dizer que isso é uma espécie de ruptura com os medievais, né? Então, por mais que ele reconheça a continuidade, esse ponto ele não reconhece, né? Que tu trouxeste aqui pra gente. Bom, enfim, essa unidade em teoria e prática, com essa unidade, né, a questão da retórica passa a ser um traço característico dos humanistas. Isso também gera a criação de escolas, né, de um novo gênero literário, com livros sobre conselhos sobre a melhor educação, né, e não só sobre aqueles conselhos para o governante, mas também sobre como educar o governante, né. Então não é apenas... tem uma literatura sobre como educar, né, a partir disso. Então, também o Skinner vai apontar aqui essa superação da diferença entre a educação de clérigos e de fidalgos, né. O ideal do homem renascentista é a excelência universal, né, um pouco esse ponto que a gente está levantando. Mas o que ele vai dizer que para dizer que essa visão é oposta a uma visão medieval, na verdade, ele está se referindo ao Santo Agostinho, né? Então, ele vai dizer, olha, isso aqui representa uma rejeição da natureza humana agostiniana, porque antes a virtude completa, virtus generalis, era algo divino, que não caberia o homem alcançar, né? O homem no mundo sempre imperfeito. E quando alcança é por graça de Deus, né? E não por mérito do homem. Mas agora, nessa visão, sendo o homem capaz de alcançar essa virtude completa, passa a ser seu dever buscá-la, né? E por meio da educação. Então, se o homem é capaz de buscar essa virtude geral, ele tem a obrigação de fazer, né? Essa é a conclusão do Petrarca aqui, com base no Cícero, né? Eu vou seguindo, tá? Acho que dá para ir um pouquinho mais rápido agora. Então, se ele pode alcançar essa excelência máxima, ele pode vencer qualquer obstáculo, né? Então, esses são os poderes do homem virtuoso renascentista, né? A condição humana passa a ser caracterizada como a luta entre a vontade do homem e os caprichos da fortuna, que pode ser vencida pela virtude. Então, aqui é uma nova rejeição do Agostinho, né? Do Santo Agostinho. Porque essa deificação da fortuna, né, que é resgatada agora, né, um pensamento pagão, e ele explica um pouco isso no capítulo, como a fortuna era uma deusa romana, enfim, acarretava uma negação do caráter benfazejo da providência divina. A ideia de que os homens poderiam alcançar a grandeza apenas porque Deus assim o quis. Então ele vai dizer, olha, se o ser humano, se o homem virtuoso tem a capacidade de dominar a virtude, então não é por graça divina que isso acontece. Então o ponto do Skinner é que isso representa uma oposição à visão agostiniana, né, do mundo aqui, da natureza humana. Então, para finalizar, essa ênfase na capacidade criativa do homem se tornou uma das mais influentes características da doutrina do humanismo renascentista, e acho que é o que a gente vai ver lá no Maquiavel nos próximos capítulos, né? Contribuindo para um maior interesse na personalidade do indivíduo, né, que possa ter condições de usar a sua liberdade para uma nova relação do homem com a natureza e com o mundo físico, né, que pode ser dominado a partir de então. Né, também ajuda a criar uma doutrina da significação do trabalho, que o Skinner vai dizer aqui num parênteses, que está lá nos puritanos, mas a raiz está aqui. Né? Então aqui a gente vê o que a gente chama de modernidade sendo colocada, né? Me parece. Não sei se eu estou correto.
E ainda, dentro desses poderes, né, do homem virtuoso, um dos outros pontos que o Skinner cita, e me pareceu bem interessante, é que eles passavam a usar honra, glória e louvor como predicados para o homem virtuoso, né? Que é justamente a expressão que na tradução da Bíblia se usava para Deus, né? Então, é uma forma de comparação do homem com uma figura divina, né? Que também era um ataque ao Agostinho, vai dizer o Skinner. Então, ele finaliza dizendo que esse ideal do homem virtuoso renascentista continua até o século XVII, quando começa a parecer cômico, né? Essa visão virtuosa e em prol do bem comum, quando se começa a pensar mais em termos modernos de autoconservação. Ele não explora isso, ele só diz em passant, mas é assim que ele vai finalizar esse ponto, acho que já deixando aberto a discussão que ele vai fazer em outro capítulo. Enfim, esses seriam os tributos a serem pagos ao Renascimento de um modo geral, né? Então, o ponto dele, que ele começou lá dizendo, olha, o Renascimento florentino tem duas dívidas, uma com os escolásticos medievais e uma com os demais humanistas, né? E é mais ou menos assim que ele tenta provar o ponto dele, né, para se colocar contra a bibliografia dominante. Ele ainda vai finalizar, e eu já estou bem no finzinho, tentando me manter no horário, né? Ele vai dizer, olha, ainda que o pensamento político e social florentino desse século XV seja tributário dessa tradição medieval e também dos humanistas do século XIV, isso não significa que possa ser reduzido a uma mera continuidade. Então, não se trata nem de ruptura, e ele cita o Barron como exemplo, e nem de uma continuidade simplista, que ele cita o Christeller. Eu citaria o Le Goff aqui também. Não sei se eu estou correto, também não sou tão versado em história assim. Mas o Skinner está tentando se colocar no meio desses dois extremos, né? E ele faz isso, e acho que esse é o meu último slide agora, dizendo o seguinte, olha, por mais que as ideias já circulassem, o ponto é indagar por que surgiram naquele local da forma como surgiram em Florença, né? E os pontos que ele coloca como resposta a essa indagação, que para ele é isso que deve ser destacado e é isso que ele pretende fazer nos próximos capítulos, é uma crítica aos pós-glosadores pelo seu anacronismo, né, o desenvolvimento de uma visão histórica do direito romano e uma ofensiva contra o método escolástico, uma ofensiva também contra essa tese da supremacia da filosofia sobre a política, né, do otium versus negocium, né, as expressões que ele usa aqui, que na Idade Média denotava uma falta de interesse pela vida cívica, ou um second best, como o professor falou, né? Então, resgatando uma importância da retórica e da eloquência e da ação prudente, né? Então, um resgate da prudência aqui, e a crítica que os renascentistas faziam aos medievais, eu coloquei entre aspas, né? Em vez de adquirir a virtude, consomem seu tempo aprendendo a conhecê-la, né? E não exercer, né? Por meio da ação prudente. Então, esse é o modo que eles tentam resgatar a ação política como algo valioso, né? E o questionamento de uma visão linear da história agostiniana, né? E um privilégio para uma visão cíclica. E aqui vem o batizado da Idade Média, né? Então, a Idade Média teria sido um período de apagamento de uma tradição clássica, e agora os humanistas são os agentes dessa transformação, inclusive, né, de um modo arrogante ou prepotente aqui, se dizendo melhores que os clássicos que serviam de inspiração. Com isso, Barzotto, eu finalizo. Aqui eu achei demais, que até semana passada estava falando para minha filha que quem tinha inventado essa expressão de Idade Média tinha sido os iluministas, especialmente talvez os iluministas franceses, né, que é uma visão iluminista e tal. Não, isso aqui já estava lá nos humanistas, né, no Renascimento os caras dizem, não, agora acabou o intervalo, né, entre a grandeza greco-romana e nós, tá? Acabou a Idade das Trevas, retomamos as luzes aqui. Essa é uma expressão renascentista também. Claro que o iluminismo, principalmente francês, né, acabou aproveitando essa linha. Mas ficou ótimo, Bruno, ficou ótimo, tá? E quem é que vai apresentar semana que vem? Eu continuo semana que vem. A Era dos Príncipes, né?
Era dos Isso, princípios. capítulo 5, né? Vamos ler todo ele, então, tá? Para a semana que Isso. vem o capítulo 5, então. E aí bom? depois o capítulo 6 é o Ataliba, né? Isso, sim. Tá, Beleza. beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado, Bruno. Tá, muito obrigado, Carol. Carol, te Obrigada. agradeço demais. Tá, os slides de sábado ficaram perfeitos, tá? Muito obrigado, tá? Ficou muito bom, tá bem? Se alguém quiser ver, né, o que a Carol fez, né, constitucionalismo e fraternidade, tá? A Carol vai postar lá na página da nossa. Ah, sim, eu vou colocar no YouTube hoje. E essa aula também vai ficar no YouTube. Tá bom. Obrigado, Isso aí na mídia, Carol. né? É isso. Quem não quiser, avisa.